Ai, ai. Bia, oi. Pode me contar uma história? Ah, sério, de novo. Por favor. Ai, ai, fazer o quê, né? Tá bom. Vai, senta lá então. Eba! Qual história você quer que eu te conte hoje? Ai, sei lá, uma legal. Já sei, você gosta de fazer balé? Amo! Então vou contar uma de balé. Era uma vez uma menina que adorava fazer balé. Ela sempre chegava, já ia direto pro seu armário e ela sempre esquecia qual era o seu armário. Ela ia direto pro seu armário, trocava sua roupa bem rápido para ir fazer o seu balé. Ela amava o balé. O balé era incrível para ela. E continua sendo incrível? Calma, você não pode me interromper também, né? Ela tinha a professora mais legal do mundo e as amigas mais legais, os amigos também. Bom, tocava música, às vezes ela mesma que escolhia a música de balé, às vezes não. E a amiga dela botou a música. Elas começaram a fazer o bambolê primeiro. Elas sempre faziam aquecimento com o bambolê. E depois elas iam pra... não sei lá, acho que é um rolo lá. Ah, eu sei, mas é muito difícil o nome. Então tá. Elas depois iam fazer... Depois elas aqueciam as costas. Depois elas aqueciam as pernas. Elas faziam todos os aquecimentos certinho. Até que daí, um dia, a professora de todos falou: gente, todo mundo junta, mas não sabiam ainda que era pra juntar, porque estavam ainda ensaiando. A professora queria saber pelo menos a hora certa para falar. Ela viu que lá atrás tinha duas garotas fazendo sincronizado. Ela falou para os dois, para a menina e para o menino que estava fazendo parar, e tentar fazer aquele da lá que elas estavam fazendo. E o menino tentou, a menina também, mas eles não ficaram na mesma ordem. Um ficou atrasado e o outro ficou adiantado. Então, ela decidiu mostrar para eles as duas fazendo. Elas nunca pensaram que iam surpreender a moça que era do balé. Mas esses dois não gostaram. Eles queriam ser os melhores do lugar. Ele adorava o balé, mas ele não queria ser bailarino, e sim um jogador de basquete. Mas ele tinha que fazer balé para deixar sua irmã feliz. Então ele sempre queria ser o primeiro do balé. E sua irmã também. Mas tinha duas meninas espetaculares fazendo balé. Até que a professora falou com as duas e falou: uau, que incrível! As duas pararam na mesma hora e olharam para ela, né? E aí, o que aconteceu? Meu Deus, já sei, elas chamaram para uma apresentação. Mano, opa! Sara, não pode adivinhar a história. Se você quer que eu te conte uma história, tem que ser história. Ai, tá bom. Coisa chata. Não chama assim que eu tô te ouvindo, Sara. Até baixinho. Oh my God. Tô te ouvindo, Sara. Você quer que eu continue a história? Pô, continue a história. Tá bom. Deixa que eu continue aqui a história logo, Sara. E daí, né, ela falou com as duas: nossa, meninas, vocês dançaram muito bem. Vocês querem ser as principais do show que vai acontecer? As duas ficaram surpresas, conversaram e depois deram a palavra. E, sim, claro, nós adoraríamos. Tá bom, então vocês vão ser as principais. E nós dois? Vão ir depois dela. Tá. Então os dois começaram a treinar muito.
tentaram fazer sincronizado mesmo sendo irmão. Não ia dar muito certo, eles sabiam. Mas eles tentavam fazer o sincronizado deles. Ela e esses dois aí sempre conversando para saber como é que seria. E elas duas sempre se alongando, né? Para elas serem as principais, elas tinham que ser perfeitas. Então elas sempre tentavam fazer sincronizado. Se não dava, elas tentavam passar para outro, mas elas sempre conseguiam fazer sincronizado. Elas sabiam que na hora da apresentação, elas teriam que fazer a mesma coisa. Então elas tentavam fazer o máximo que podiam sincronizado. Então, né? Não posso falar mais nada. Ela sempre tentando ajeitar a música e ela sempre tentando fazer com que tudo fosse perfeito. Se não desse para a música ficar legal, elas tentavam de outro jeito. Mas tinha uma coisa que elas nunca conseguiam. Esticar isso daqui, elas sempre paravam no meio. Bom, mas elas deixavam tudo ali de lado e tentavam as outras coisas. Claro, pra que tentar sempre a mesma coisa, né? Não tem porquê. No quadrado, elas sempre alongavam diferente. Nenhuma gostava da pose. E elas sempre, às vezes tinha uma briga, então decidiram fazer diferente. Eles dois sempre tentando, sempre no mesmo. E aqueles dois sempre no mesmo passo. E aí, tia Bia, elas conseguiram? Calma, eu ainda não cheguei lá. Bom, elas continuaram treinando e continuaram, né? Às vezes uma fazendo a pose uma da outra, mas sempre tentavam fazer a mesma coisa. Se às vezes não conseguiam, tentavam fazer com que a outra conseguia. Às vezes uma não conseguia, então a outra tentava fazer. Geralmente era a Carly, que tinha que fazer igual, né? Por quê? Porque ela era mais velha de lá, então ela tinha que se adaptar com a de lá. Ela foi falar um dia com sua professora e sua professora falou que seria ali mesmo. E daí, tudo bem. Todo mundo foi guardar seus tapetes no lugar certo, né? Claro. E os dois sempre implicando com a gente. Mas eu sempre tirava o tapetinho dele do lugar e botava o da minha amiga. Ou tirava o meu e botava o dela. Bom, ela era mais nova de lá, então ela tinha que se sentir bem. Esse daqui nós não poderíamos mexer porque era da professora. Então nós fomos lá, se arrumamos. Ela esqueceu de trazer a pente dela, então eu esperei esse tempo, claro. Ai, foi um dia incrível. Eu tinha que tomar uma água pra mim se aquecer, mas ela não tinha água, então eu decidi dar um pouco pra ela. Só que daí eu percebi que minha garrafa tava sem. Eu tava completamente zerada. Então eu guardei tudo na minha mochila e tentei achar um pente pra ela, até que eu achei esse daqui. E daí eu dei pra ela pentear o cabelo dela. E pelo menos deu tudo certo. Também pentei o meu pra gente sair bonitinhas na filmagem. E daí eu tive que emprestar aquela roupa azul. Claro, ela não poderia ficar sem a roupinha de balé dela, né? Então eu tive que falar com a professora para liberar aquele armário para ela. Ela era perfeita para usar aquele armário. Então eu consegui fazer com que eu e ela se saísse perfeita na apresentação. Bom, não existe perfeita, né? Porque ninguém é perfeita mesmo. E daí eu botei os bambolê, eu e ela no lugar certo. Eu sempre na parte da organização e ela sempre na parte da música. Bom, né, gente? Então eu ajeitei lá as coisas, né? Tive que ajeitar, gente, porque eu não poderia deixar sem uma arrumaçãozinha, né, gente?
A professora de balé não iria participar dessa apresentação porque tinha pessoa que queria ver separado. Então, nós vamos apresentar separado. Só que, claro, os dois, um lado do outro, e eu e minha amiga juntas. Por quê? Porque sim, né? Só que eles vão ser atrás da gente. Eles já queriam tentar cortar a parte já. Mas claro que eu não iria deixar. E os dois brigaram para ver quem é que iriam ficar na frente, gente. Eu não entendo. Pra que brigar com isso, gente? Pra que, meu Deus, gente? E, bom, fazer o que, né, irmão? Briga mesmo. Eu e minha amiga já fomos ensaiar, porque nós tínhamos que aparecer muito bonitinhos na apresentação, né? E eu tentei já ajudar a minha amiga, mas nós não conseguimos fazer igual. Outra, eu fiz ela fazer depois, eu iria tentar fazer junto com ela. Bom, eu fiquei um pouquinho adiantada, mas não tem problema. O que importa é que nós depois conseguimos e ele mesmo ficou na frente, porque, né, o único menino tinha que ficar na frente. Os dois tentando fazer passo diferente, mas depois a tia conversou com eles e falou que tinha que fazer. Ela não se decidiu muito, fez errado no início, mas depois deu certo. Bom, daí, né, depois todos nós conseguimos fazer igual. Ela achou que tava já na hora de filmar. Então ela pediu já pro motorista, algumas pessoas foram ver a gente. E bom, gente, é claro que tinha que ser pela ordem, né? Eu primeiro, depois a minha amiga. E bom, nós já iríamos entrar com o bambolê. A minha outra amiga iria entrar com... Como tinha azul, iria ser do meu amigo. O amarelo era pra ser da minha amiga. Só que daí nós decidimos mudar algumas coisas. Então ela ficou meio que por último, né? Daí todo mundo pegou o seu próprio bambolê, que, né? Ele escolheu, daí nós depois achamos melhor dar o amarelo pra ele, porque tinha o amarelo na roupa dele. Daí, gente, nós já entramos, eu já comecei fazendo já algumas coisas já, né? Ela, né, gente, começou fazendo já algumas coisas de quando ela era criança, gente. A Carly era uma mãe, gente, quando criança. E elas tentavam fazendo a mesma coisa. Mas, bom, né? Não deu muito certo, mas tudo bem. Mas amaram a nossa apresentação. Depois entrou ele, um menininho, né? E bom, ele conseguiu fazer quase o mesmo passo do que a Kali, mas a Kali ficou um pouquinho atrasada. E minha outra amiga, ela entrou com seus passos de balé, entrou lá na frente já. Por quê, gente? Porque era pra ser uma música calma, era pra todo mundo usar, mas não tinha, bamboleu bastante. Daí todo mundo já se ajeitou já nos seus lugares. E bom, né, nós tínhamos que copiar a Kelly. É Kelly, né, gente? No caso. Mas ninguém copiou ela. Mas daí só a amiga dela, né, gente? Daí depois a moça que ia fazer as coisas pra eles falou que tinham que ser igual. E daí eles tentaram obedecer, fazer igual, mas não dava muito certo, gente. Daí ela decidiu fazer igual eles, porque eles estavam fazendo certo, mas ela lá de trás estava fazendo errado. Gente, porque sempre de trás que tem que fazer errado. Daí tá, gente, eles começaram a filmar, a gente não parava de filmar, me deu uma agonia na hora, né? Porque eu não sabia o que fazer, não sabia qual era o meu gesto. Daí, gente, nós fomos por partes. Bom, gente, nós tínhamos que tentar fazer a mesma coisa, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Bom, mas, gente, nós tentamos. Mas, né, fazer o quê? Ai, bom, né? Elas conseguiram fazer igual. Mas eu não sei se a minha e se a nossa amiga conseguiu fazer igual, gente. O que importa é que ela conseguiu fazer igual, quase igual do irmão dela. Daí, gente, nós já fomos já pro mais difícil, que era nós tentar se reunir. Sim, gente, nós não sabíamos se isso iria dar certo, mas nós tentamos ir como nós pensamos. O menininho conseguiu na minha velocidade e eu tentei. Bom, gente, ela também foi lá no fundo errado,
Mas bom, né, gente, fazer o quê, né? O que importa é que ela conseguiu pular. Daí, gente, depois nós três conseguimos fazer certo. Mas, gente, a nossa amiga ainda não. Então, nós tentamos mais uma vez e... Bom, ela conseguiu, gente, finalmente dela. Gente, a tia não parava de filmar nós. Terminou a apresentação, gente. Daí, a nosso toque final foi pegar os bambolê e fazer aquela rodinha. Mas dessa vez, em vez de ser o irmão dela, ela conseguiu pegar o do irmão dela e fez, né, gente? Porque o combinado era esse mesmo. E daí ele iria aparecer lá na frente com o dele. Já que ele é o único menino, né? Ele tinha que também aparecer também. Então, claro que nós não podemos deixar ele de lado só porque ele é menino. Então, nós tivemos que incluir ele na brincadeira. Outra, gente, só porque a pessoa é diferente não quer dizer que ela não pode brincar, né? Então, bom, gente, depois de tudo isso, essa apresentação foi muito legal. Eu finalizei com o meu toque de mágica e com o meu bracinho, né, gente? Depois ela passou pro irmão dela para finalizar com o bracinho. E depois ela passou para mim, para também finalizar com o bracinho. E bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma historinha, gente. E aí, gente, ela ganhou a primeira medalha, gente. Gente, olha que incrível. Ela ganhou, gente, a primeira medalha. E claro que ela tinha que entrar pra história. Então, a tia tirou foto dela e também... Bom, ela não quis fazer uma foto comum. Quis fazer uma foto desse jeito, gente. Então, gente, beijinhos, tchau, até o próximo vídeo.